Atrás eu ouvi o administrador de uma grande empresa de comunicação contar a sua peregrinação rumo ao sucesso no mundo empresarial. Ele ficou cativado pela popular filosofia da época sobre o poder do pensamento positivo. Talvez o livro The Secret, escrito por Rhonda, uma australiana, foi talvez um ícone desse movimento que renasceu e veio de muitos anos, já renasceu agora no ano retrasado, no ano passado, onde ganhou força, e renascido nos dias de hoje o The Secret aí. A ideia ou mantra comum que o The Secret prega do pensamento positivo é exatamente o seguinte: tudo que você puder imaginar e acreditar, você obterá. Isso invadiu algumas igrejas, inclusive está em algumas igrejas ainda, achando que tudo que você pode imaginar e acreditar, você vai receber. E isso é uma mentira do inferno. E que muitas pessoas têm adotado isso como se fosse a palavra de Deus, como se fosse alguma coisa normal. Ele comprou todos os livros motivacionais que existiam na época, de mensagens, de áudios, para encontrar sobre a disposição mental certa, todos os objetivos e sonhos estariam ao seu alcance. Ele acreditou em esse empresário, então ele começou a comprar tudo e levar para ouvir, para estar diretamente enchendo-se, automotivando, a ponto de quando o filho via com um fone de ouvido, ele falava assim para a família: não atrapalhem papai, não incomode papai, ele está se motivando. Algo que precisa ser dito sobre o pensamento positivo. Na verdade, pesquisadores, o pensamento positivo ajuda na recuperação de pacientes que passam por grandes cirurgias. Isso é uma verdade. Pensamento positivo, você pensar positivamente, os que abordam cada novo dia com otimismo, com certeza são pessoas mais bem-sucedidas e lidam melhor com adversidades do que aqueles inclinados ao pessimismo. Isso é verdade, isso não é mentira. Agora, nós temos a tendência de viver à altura ou em consequência de nossas próprias expectativas. Contudo, existem algumas limitações óbvias sobre o pensamento positivo que as pessoas às vezes não levam em conta. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas limitações. A pessoa mais otimista jamais conseguirá cruzar a nado o Oceano Pacífico, porque na verdade ele teria que nadar essa distância em 179.650.000 quilômetros, e por mais otimista que ela seja, ela não vai conseguir fazer isso. E outras coisas, um homem de 1,70 m nunca será escolhido o pivô de uma equipe olímpica de basquete, jamais, por mais que ele queira. Jamais um homem de 1,70 m vai ser escolhido para um pivô, para trabalhar numa equipe olímpica de basquete. Uma outra limitação, alguém que tem uma voz estridente e sem talento musical, jamais será um cantor famoso de ópera. Jamais. Por quê? Porque ele não tem os requisitos mínimos. Mas há uma outra perspectiva sobre o pensamento positivo que deve ser considerada. E eu chamo essa perspectiva de crença positiva, qualidade que os que professam a fé no Deus da Bíblia deveriam ter. Uma crença positiva. Eu quero falar com crença positiva. Em primeiro lugar, uma pessoa deveria ter crença positiva, ela deveria crer no poder de Deus. Porque a maioria das pessoas que dizem professar Jesus como o Senhor da vida deles, a maioria não crê verdadeiramente no poder de Deus. Pergunta para a pessoa do lado: você acha que as pessoas que realmente vão à igreja creem no poder de Deus? Você acha? Você já pelejou com uma tarefa importante que lhe foi designada, pensando assim: eu não posso fazer isso? Você pelejou assim com uma coisa que te deram na mão e falou: eu não vou conseguir fazer isso? Eu não vou conseguir. Ou lutou com alguma característica negativa que não via como vencer. Você falou: essa situação eu não tenho como vencer. Com a ira, com a timidez. A Bíblia assegura que podemos clamar pela força de Deus para realizar o que não podemos fazer sozinhos. Isso sim é crença positiva. A palavra de Deus, ela diz claramente: tudo posso naquele que me fortalece. É claro que o contexto do texto está se referindo: tudo posso sofrer. O texto está falando sobre sofrimento. O texto não está falando, é um contexto de possibilidades infinitas. O
O contexto está falando que Paulo podia sofrer o que fosse. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem problema. Se você ver o contexto que esse texto tem sido, você vai entender. Mas nós entendemos que também a disposição de todos aqueles que verdadeiramente creram em Deus. O poder sobrenatural de Deus pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Esta disposição de todos, esse poder sobrenatural de Deus, ele pode agir na sua vida, se você liberar esse poder pela fé. Eu costumo falar que a fé ri das impossibilidades. Crer naquilo que Deus fala, crer que Deus tem todo o poder, e o poder sobrenatural de Deus está à sua disposição. Fala para a pessoa do lado, o poder sobrenatural de Deus está à sua disposição. Agora a pergunta, você crê nesse poder e faz uso dele? Você faz uso desse poder que está à sua disposição? Você usa isso no seu dia a dia? Você usa isso no seu trabalho? Você usa isso na sua família? Você usa isso no seu dia a dia? Esse poder sobrenatural de Deus que está à sua disposição? Porque se fala muito sobre o poder de Deus, mas pouco se usa esse poder de forma prática. Muitas vezes se fala em poder de Deus, você associa aqui, aquele poder na igreja, o pessoal levantando a mão, dando profecia, curando, recebendo alguns dons e coisas desse tipo. Aí se fala ali tem o poder de Deus. Eu não estou falando desse poder somente que morre quando o culto acaba. Eu estou falando do poder que continua sobre a sua vida quando o culto acaba e o culto individual começa. E você sai por aquela porta e vive no poder de Deus. É esse poder que eu quero chamar a atenção. Porque às vezes nós vemos o poder de Deus muito manifesto nos templos, não é verdade? Você vê o poder de Deus, vê gente sapatia, a gente pula, a gente fala em língua, a gente profetiza. Aleluia, glória a Deus. Mas e depois que o culto acaba? Esse poder ele precisa continuar sendo externado através das nossas vidas. Deus, ele quer nos usar como instrumentos do seu poder. Deus quer usar a tua vida. Deus quer manifestar-se no teu dia a dia. Ele quer manifestar-se no seu trabalho. Ele quer manifestar na sua escola, na faculdade. Ele quer manifestar o poder nos seus relacionamentos. Ele quer manifestar o poder dele na sua família. E esse poder de Deus, ele precisa viver de uma forma intensa na vida de todos os seus filhos. Submeter nossos problemas nas mãos de Deus. Porque senão nós submetemos os problemas que temos, problema de ira, problema de medo, problema de timidez, seja qual for o seu problema, submeter esses problemas na mão de Deus. Problemas, todos eles, você tem que submeter a Deus, porque você só vai vencer o problema no poder de Deus. Porque se Deus não te capacitar de maneira sobrenatural, se Deus não tocar em você, se Deus não motivá-lo e não levá-lo a uma mudança, você sozinho não vai conseguir mudar. Na verdade, nós não precisamos de autoajuda nós precisamos de autoajuda com Ele. Seria tão bom que as pessoas parassem de buscar autoajuda na horizontal e começassem a buscar autoajuda na vertical. Porque o poder de Deus pode transformar qualquer situação. A palavra de Deus diz que não há coisa que seja impossível para Deus. Então na mão de Deus está o poder para resolver qualquer problema de qualquer pessoa que esteja aqui. Eu falo mais, está na mão de Deus o problema para resolver o problema de qualquer pessoa na face da terra. Porque Ele tem esse poder. Então o que acontece, meus queridos? Nós não podemos deixar de submeter todos esses problemas que nos afligem na mão de Deus, pedindo a sua ajuda. O sobrenatural de Deus intervindo no mundo natural. Nós precisamos força sobrenatural, sabedoria sobrenatural, direção sobrenatural, ânimo sobrenatural, atitude sobrenatural e tudo mais que Deus nos providenciou em Cristo Jesus para sermos vencedores. É Cristo em nós que vai fazer a diferença. Meu querido, entenda bem isso. Se você tentar viver baseado na força natural, você não vai chegar nem perto do que Deus deseja que você chegue. Entendeu isso? Eu vou repetir para ficar bem claro na sua cabeça. Se você continuar buscando com o seu poder natural, você não vai chegar nem perto do que Deus deseja para você se você o buscasse de maneira sobrenatural. Entende isso? É importante que tenha isso na sua mente de maneira clara. Creia no poder de Deus e libere a capacidade sobrenatural que Deus lhe dá para cumprir a missão que Ele tem para você. Tem muita gente querendo viver o Evangelho